sejam bem-vindos. Eu convido a Jerusa Hara, gerente-geral da Base Nacional, para nos dar as boas-vindas. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui de novo com vocês nesse segundo seminário do nosso programa anual do ICABAV de capacitação. No seminário anterior, eu falei um pouquinho sobre a importância de se associar, quem não é associado, se associar, se unir a uma entidade, se unir à ABAV, para a gente ter uma voz cada vez maior junto ao governo e junto a todas as esferas necessárias para conquistar o que for preciso para o setor do agenciamento, né? E essa vai ser a nossa bandeira sempre, né? Mostrar a importância do que a gente faz e mostrar a importância do associativismo e de vocês estarem com a gente apoiando esse momento. No dia 22, último, foi o dia do agente de viagens. Eu quero aproveitar aqui para parabenizar todos os presentes, porque é importante a gente comemorar, apesar de tudo que está acontecendo, a gente comemorar o dia e ter muito orgulho de ser agente de viagem, né? Não é fácil, a gente sabe disso, e o agente de viagem tem esse papel de ser esse elo que liga o sonho do viajante com a viagem em si, com os produtos, com os serviços turísticos, com toda a cadeia produtiva do turismo, né? E nesse dia do agente de viagem, a gente fez o lançamento da nossa campanha de valorização, que tem 3 fases, e a primeira é justamente essa, né? Resgatar esse orgulho à profissão de agente de viagens, né? É muito importante que todos vocês usem os nossos materiais. A gente desenvolveu um selinho lá de eu tenho orgulho de ser agente de viagem, e a gente gostaria muito que vocês se orgulhassem da profissão que vocês exercem e que vocês abraçassem essa campanha para a gente convencer juntos, todo mundo, da relevância e importância cada vez maior do agenciamento para o setor turístico, né? Nesse dia, 22 de abril, a gente teve manifestações de diversos deputados e senadores em apoio ao agenciamento. Isso é algo praticamente inédito, né? Isso mostra que, sim, nós temos uma voz junto às autoridades públicas para conquistar o que a gente precisa, para melhorar as condições de trabalho de todo mundo. Então, aí está, mais uma vez, essa importância da ABAV, que, como eu disse da outra vez, a ABAV são vocês, né? A voz de vocês, é o agenciamento. A ABAV não existe sem um associado. Então, é importante que vocês estejam junto com a gente, que vocês procurem uma ABAV estadual e estejam sempre dando esse apoio uns aos outros em prol do setor como um todo. Hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente quis trazer esse tema para vocês porque nós, a BAV, começamos a fazer um processo de adequação dos nossos processos à LGPD. E, apesar da gente estar super por dentro da lei, a gente fazer lives constantes sobre o tema, ao fazer o processo e passar por todas as etapas, a gente foi surpreendido com uma série de coisas que a gente não sabia que precisava ser feito para estar de acordo com a lei. E aí a gente pensou no seguinte: poxa, se nós que somos uma entidade, uma associação, a gente está se deparando aí com um processo super trabalhoso para a gente se adequar, será que o agente de viagem, será que as agências de viagem, os nossos associados, estão cientes de tudo que é necessário, estão cientes de que é necessário estar de acordo com a LGPD? Por isso que a gente convidou hoje o Dr. Marcelo Oliveira, né, que é um nosso assessor jurídico e especialista no negócio do agenciamento, para falar com vocês, junto com o Dr. Luiz Chacon, que é um especialista em LGPD, e juntos eles vão poder pegar o que é necessário da lei e adequar as necessidades do agenciamento. Juntos eles vão conseguir trazer essa informação direcionada à realidade de todos vocês. Eu acho que a gente vai ter um dia muito proveitoso, muito informativo. Se é importante, de novo, se é importante para uma associação se adequar, é importante para as empresas se adequarem também à LGPD. Eles vão falar de tudo isso, inclusive dos riscos de não se adequar. E eu gostaria que vocês participassem, tirassem todas as suas dúvidas, porque a gente tem essa oportunidade aqui hoje, realmente, de entender melhor e, de fato, dentro da agência de viagem, o que é importante ser feito.
Bom dia a todos. Aproveite e não se esqueça de se associar a uma agência, a uma BAV estadual. Bom dia a todos. Muito obrigada, Jerusa, pela ótima introdução ao tema. Agora eu convido o Dr. Marcelo Oliveira e o Dr. Luiz Chacon. Sejam bem-vindos. Oi, Priscila, Jerusa, bom dia. Tudo ok? Olá, aí? bom dia a todos também. Tudo bom? Não estamos aqui do lado a lado, né? Bem, pessoal, muitas vezes a gente está junto aí. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer mais uma vez a BAV, a Jerusa, pela oportunidade. A gente já está junto aí com o sistema BAV de uma maneira geral há década, né? Praticamente há uma década, isso é verdade. Então, eu gostaria aqui de sempre enfatizar aqui a nossa alegria em poder, de alguma forma, ajudar o segmento de viagens como um todo. Bem, eu tenho aqui, hoje comigo aqui, o Dr. Luiz Chacon, né? Sócio e amigo também aqui, junto ao escritório, onde eu tenho aqui a minha atividade profissional também. E hoje a gente tem aqui o tema a respeito de Lei Geral de Proteção de Dados, como a Jerusa já comentou. Nós já conversamos algumas vezes sobre isso, né, em alguns canais, até com a própria BAV. Me lembro que a gente teve um painel na última BAV Expo aí virtual, né, na BAV Collab, especificamente sobre legislação, e a gente tem aqui uma tentativa muito grande de trazer para vocês o máximo de realidade, de praticidade, porque o que eu venho sentindo muito do mercado é o tamanho da dificuldade do entendimento do que eu tenho que fazer, né? Então, eu acho que essa é a nossa ideia. Eu bati um papo prévio legal aí com o Chacon, para que a gente tente fazer nesse sentido, né? Então, Luiz, acho que já para a gente esquentar essa lenha, não sei se você gostaria aí de fazer aí uma rapidíssima apresentação da lei geral, até porque eu acho que esse povo todo está cansado de saber já o que é dado pessoal. O desespero de todo mundo é o que eu faço. Então, manda bala aí, bem-vindo aqui com a gente no Sistema BAV, obrigado. Muito obrigado a todos, sejam bem-vindos, obrigado à BAV, né, e ao sistema aí que propicia para os seus associados um treinamento tão específico, tão peculiar como a gente vai ver hoje. Bom, Marcelo, eu posso lhe dizer rapidamente o seguinte: estamos todos cansados de conceitos, né? O que é dado pessoal, o que é dado pessoal sensível. Eu acho que já passou da hora de falarmos mesmo sobre a aplicação prática da lei e, sobretudo, a implantação, né? O processo de implantação. Então, o que eu gostaria de dividir com vocês todos é basicamente isso. O foco, talvez, seja o que eu preciso fazer, de que maneira impacta isso mesmo no dia a dia do meu negócio e assim por diante. Apenas salientando, né, que o setor do turismo em si é muito peculiar e envolve características, né, relacionadas a dados pessoais constantemente. E as tecnologias nos provocam, né, perguntas do tipo: e o WhatsApp? Posso mandar a foto da CNH do passageiro para o WhatsApp? Como é que fica tudo isso? Pois bem, mas antes de falar dessas coisas mais específicas, eu quero levantar a bola para o assunto da lei e da sua vigência. É muito importante que as pessoas entendam. Alguns clientes têm nos perguntado: a lei está em vigor? Sim, a lei está em vigor desde o ano passado, pessoal, desde agosto do ano passado. A única coisa que está suspensa a vigência é a aplicação das penalidades pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que são os artigos 53 e 54 da lei. Ou seja, o governo permitiu a vigência da lei, tornando ela aplicável para todos os cenários, apenas concedeu mais um ano para que entrassem em vigor as penalidades administrativas aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a famosa ANPD. Significa que, até agosto deste ano, a autoridade atuará de maneira orientativa apenas. Tanto que ela está ainda se instalando, né? Recentemente foram nomeados os seus componentes pelo governo federal e assim por dizer. Uma segunda dúvida, bastante comum para todos, é a seguinte: Dr. Chacon, vale para toda a empresa? Vale para toda a empresa,
indistintamente, meus amigos. E não se faz distinção de tamanho. Não há dúvida alguma de que todo CNPJ, o Marcelo gosta muito de falar isso, todo CNPJ precisa estar adequado à LGPD. Portanto, qualquer que seja o tamanho da empresa, é obrigatório cumprir com o que a lei exige. Entretanto, é óbvio, meus amigos, que nós não queremos criar alarme, não queremos criar uma cortina de fumaça, preocupação para ninguém. É lógico que o programa de compliance em LGPD para uma multinacional, que seja o Facebook, LinkedIn, Instagram, que seja uma CVC Corp, por exemplo, que a gente entende, é muito mais complexo do que um programa de integridade para uma agência que tenha 5 funcionários. Então, todas são obrigadas a cumprir com os dispositivos da lei. A diferença está em que o programa vai se adequar ao tamanho da empresa. Quanto maior o volume de dados, quanto maior o número de funcionários, quanto maior os pontos de venda e conexão e etc., mais complexo é o programa. Mas todas estão efetivamente obrigadas. Então, a lei está em vigor, se aplica para todas as empresas e o que muda é o tamanho do programa. Será mais ou menos complexo de acordo com a atuação da empresa. Eu acho que é mais ou menos isso, Marcelo. Legal, não, legal, Luiz. Luiz, sabe, eu sou das poucas pessoas que chamam ele de Luiz, porque o mundo inteiro chama ele de Chacon, né? Mas eu não consigo. E é o seguinte, Luiz, eu acho até que se o pessoal da BAV puder nos ajudar logo nesse começo, aí, nessa introdução sobre a LGPD de novo, sobre essa prática toda, estamos curiosos aí, se de repente eles conseguirem soltar uma enquetezinha que tem, inicial e introdutória. Está aí para todos vocês, ó, só para a gente ter aí um mapa disso aí, enquanto a gente vai tratando aqui, tá? Mas minha agência de viagem já atende a LGPD? Vamos tentar entender o mapa desse grupo todo nosso hoje aqui, só para a gente ter uma noção. Se sim, se não, se já iniciou a adequação, ou se não sou obrigado, vamos ver aí como está esse entendimento. Enquanto isso, para a gente ir dando continuidade, independente do pessoal participar aí na enquete, acho que já é uma questão de cenário prático. A LGPD, na realidade, efetivamente, ela exige alguma coisa de cada um de CNPJ, de cada uma dessas agências? Qual é um contexto aí de exigência macro, pontual, que você consegue trazer para a gente, por favor? Vamos lá, essa dúvida é muito interessante, Marcelo, porque as pessoas sempre nos perguntam, o que eu tenho que fazer? Existe um artigo na LGPD, que é o artigo 46, que ele centraliza as obrigações. E ele diz o seguinte: a empresa deve adotar medidas administrativas e técnicas para o uso e proteção dos dados pessoais. Então, preste atenção na abrangência desse artigo. Toda empresa deve adotar medidas técnicas e administrativas para o uso e proteção dos dados pessoais. Isso, meus amigos, de uma maneira geral, nos faz acreditar que a criação de um programa de integridade é obrigatório. Seja mais ou menos complexo, como a gente disse, ele é obrigatório. E esse artigo, então, 46, ele vai se diluir na lei com diversas tarefas, né? Com diversos substratos, que serão aplicados em contextos bem específicos. Então, basicamente, toda empresa precisa seguir a lei. E o primeiro passo é criar um programa de integridade, para que eu cumpra com esse artigo 46, que seria garantir medidas técnicas e administrativas de uso de dados. E aqui já é legal, Marcelo, para a gente trazer para a tônica do assunto o seguinte: eu vou ter políticas de uso de pendrive, de backup, eu vou ter políticas de contratação de funcionários, eu vou distribuir num guarda-chuva, esse programa funciona como um guarda-chuva com diversas políticas. E cada uma delas vai indicar medidas técnicas, que não são apenas a adoção de softwares, por exemplo. Não adianta eu instalar um antivírus, não é só isso, mas é mexer, inclusive, com a cultura dos funcionários. Então, se eu pudesse, numa visão macro, te responder essa pergunta, seria isso. Nós precisamos criar um programa. E esse programa terá um penduricalho, cheio de políticas. E cada política vai se adequar a uma medida técnica ou administrativa de acordo com a realidade da própria empresa. Eu acho que é isso. Legal, Luiz. Eu não sei, pessoal da BAV, a gente consegue replicar o resultado?
por favor, enquanto aqui eu já vou interagindo. Olha aí, Luiz, ó. Legal. Então, a gente tem 55% que vai começar a ter que fazer a sua correria aí, como diz. Olha, só 8%, né? Tá claro, então acho que a gente está cumprindo nosso papel aqui. Ninguém entende que não é obrigado, mas mais da metade, um pouquinho, ainda vai ter que dar os seus primeiros passos, né? 37% já iniciou. Isso é um mapa bem legal aí, mercadológico, para a gente considerar. Muito obrigado, viu, pessoal, pela participação. Show de bola. Luiz, eu vou tentar jogar uma bomba atômica de uma vez só aqui na sua mão. Eu estou também monitorando o nosso prazo. Se a gente tiver que falar de impacto, né? Ok, que existe aí a exigência da lei, nos chama realmente a esse programa. Eu sempre brinco aí em bate-papos que eu não sou da área executiva como você, à frente disso, inclusive no escritório, mas a gente vai acompanhando e vai entendendo, né? Eu sempre brinco que é um dossiê, uma criação de um grande dossiê que cada uma dessas empresas precisa fazer. Ela precisa ter aí, né, várias tomadas de atitude. E nessas tomadas de atitude, você consegue, de repente, sintetizar para todos, num cenário de impacto, o que seria, por exemplo, a LGPD impactando RH e DP, impactando os dados dos clientes, impactando os parceiros e fornecedores. Eu acho que isso é legal para esse povo entender que existe aí uma necessidade de ação realmente de todos para essas situações. Legal. O que o pessoal precisa visualizar é que a LGPD está preocupada com o fluxo de dados pessoais dentro da empresa. E esse fluxo acontece de maneira diferente em cada setor da empresa. Se a gente montar o organograma da empresa, eu posso verificar o setor financeiro, o setor de RH, o setor de marketing, de tratamento com clientes e assim por diante. Em todos os setores existe fluxo de dados, mas cada fluxo é diferente. É o que nós temos chamado na implantação do projeto de ponto focal. Então, quando eu olho para uma empresa de cima, eu encontro diversos focos de fluxo de dados. Então, eu preciso olhar e entender o impacto para cada um destes focos, como você bem exemplificou. Então, por exemplo, no setor de RH e DP, independente do tamanho, de repente a empresa tem uma secretária só, tem um colaborador, tem 2, tem 3, não importa. No RH e DP, quando eu olho para o fluxo de dados, o data mapping, né, o mapa dos dados, eu enxergo fluxo de dados pessoais desde a seleção do candidato, quando eu pego um currículo, quando eu vou atrás de alguém para ser contratado. Numa segunda etapa, a contratação desse funcionário, quando eu celebro um contrato de trabalho com ele, ou um contrato de prestação de serviços, como PF ou como PJ, etc., como colaborador. E, ao final, eu tenho o momento da demissão, do desligamento. Então, só no RH e DP, eu tenho 3 momentos distintos com fluxos de dados pessoais distintos. Então, percebam o impacto que tem isso num exemplo muito simples. O colaborador pretende a dispensa de um dia de trabalho apresentando um atestado médico. Atestado médico é um dado da saúde do colaborador. Isso significa que é um dado pessoal sensível. Para compartilhar o atestado médico dele com quem quer que seja, a empresa precisa do seu consentimento expresso. Então, imagine que o setor interno de RH quer compartilhar esses documentos com o prestador de serviços externo, a contabilidade, né, que faz o serviço externo. O contrato de trabalho tem que ter uma cláusula que autoriza esse compartilhamento, sob pena de infração à LGPD. Só para dar um exemplo simples, né? E eu me recordo que, na maioria dos clientes que nós temos atendido, de todos os programas que estão em andamento, implantados, eu me recordo que uma das grandes questões é: ninguém joga nada fora, Marcelo. As pessoas guardam tudo. E outra exigência da LGPD é manter regras claras sobre período de armazenamento e momento de descarte dos dados pessoais. Porque hoje em dia o RH junta a pasta do ex-colaborador, que se desligou, guarda lá no arquivo e guarda aquilo por 20, às vezes 30 anos, ou às vezes para sempre. Só que existem informações ali que não precisam ser guardadas um dia sequer. Algumas 1 ano, algumas 10 anos. Então, essa política vai impactar no RH para, por exemplo, criar procedimentos relacionados a esse fluxo, né? Então, eu tenho que ter
um olhar para o fluxo de dados nesse contexto de RH e de DP, por exemplo, em 3 focos distintos: seleção de pessoas, contratação e demissão. Então, as políticas de RH vão determinar o uso desses dados, desses documentos, de uma maneira muito clara. Apenas para que a galera possa perceber e saber, já existem, no estado de São Paulo, 160 processos judiciais, reclamações trabalhistas ajuizadas, aonde pelo menos um dos pedidos discute a LGPD. São os 200 primeiros casos. Mas acreditem, isso vai abrir uma porteira. Vai ser muito comum uma demanda trabalhista em um item dos pedidos questionar tal coisa, tal questão da LGPD. E você falou também da questão dos clientes, dos dados dos clientes, né? Obviamente, eu vou sair do RH e DP da empresa, vou para um outro ponto de fluxo de dados, que seja o setor de marketing, né? Aquele que executa os serviços e etc. Nesse caso, a gente tem algo que precisa ser regulado no mail list, no site da empresa, nas redes sociais dela, nos contatos que ela faz por e-mail, por formulário, etc., porque tudo isso precisará estar adequado também à LGPD. Eu preciso que todos esses contatos, seja através de clientes antigos, seja através de novos leads, né, novos contatos vindos de qualquer que seja a fonte de marketing, sejam tratados desde o início. Por quê, pessoal? Entenda, a lei está preocupada com o fluxo. O fluxo tem começo, meio e fim. Então vamos pensar no setor de marketing. Ela lança uma campanha no Instagram da agência, capta leads interessados, ali eu tenho a coleta dos dados. Daí eu uso 5 verbos. Coletar os dados. Quando eu coleto, eu retenho. O segundo verbo é reter os dados. Eu coletei na internet, guardei ele, ou num servidor, em algum lugar, em algum sistema. Guardei, reter. Depois eu vou utilizar esses dados, porque eu vou fazer contato com esse lead, né? Você tem interesse? Olha, eu vi que você visitou nossa página e tal. Eu vou usar os dados. De repente, ele pode emitir uma passagem, então eu vou usar também já para prestar os meus serviços. Pode ser que eu compartilhe, porque se eu vou emitir uma passagem, eu vou compartilhar os dados com a companhia aérea. Se eu vou emitir uma hospedagem, eu vou compartilhar os dados com o hotel, com a agência de locação de veículos. Então eu tenho coletar, reter, utilizar, compartilhar e, ao final, descartar. Esse é o fluxo de dados, esse é o caminho. Então, cada um dos colegas que estão nos assistindo, empresários desse importante setor para o Brasil, deve ter em mente esse fluxo. Aonde entra o dado do meu cliente e aonde esse dado sai. E por onde se percorre tudo isso. Veja que daí eu teria um exemplo simples, né? Lá na minha agência, eu tenho ouvido isso, viu, Marcelo? De alguns associados da BAV. Lá na minha agência, quando faz a coleta, para ficar mais fácil, eu peço para o cliente mandar tudo pelo WhatsApp. Pô, turma, eu não tenho dúvida de que é mais fácil. Agora, é preciso medir a segurança disso. Eu preciso ter regras de uso do WhatsApp pelos meus colaboradores. E, sobretudo, o meu cliente precisa ter conhecimento de que os dados dele correm esse tipo de aplicativo. Porque o meio que eu utilizo são fundamentais nesse escopo. E o terceiro ponto da sua pergunta, se não me falha a memória, diz respeito ao que a gente chama na lei de ecossistema. Porque a empresa ela não vive sozinha, ela está rodeada de parceiros comerciais, diretos ou indiretos. Então, uma agência, ela tem a companhia aérea, o hotel, a empresa de transporte, ela tem uma série de parceiros comerciais. E a lei é clara, a responsabilidade dos dados é de quem é o controlador desses dados. Então, se os dados são do cliente da agência e ela remeteu para o hotel, para a companhia aérea, ela também é responsável pelo tratamento desses dados. Além de informar ao cliente, olha, eu preciso compartilhar os seus dados, em alguns casos ela terá que obter o consentimento do seu cliente para dizer, posso compartilhar os seus dados? E todos esses vínculos são contratuais. O Marcelo na BAV ajuda muito nas relações contratuais dos associados, eu sei disso. São contratuais. Então, todos esses contratos, por onde existe fluxo de dados, todos esses contratos
precisarão de aditivos contratuais, de ajustes contratuais. Só que daí eu já chamo a atenção de algo que o mercado tem feito. Não basta ter os aditivos sem ter um programa. Quando a ação judicial for ajuizada para discutir qualquer coisa, não adianta você dizer assim, não, porque o contrato prevê isso. O que o juiz vai perguntar para você é de que maneira você protege esses dados. E a cláusula contratual é apenas uma das medidas administrativas que se deve adotar. Mas existem outras. Então, o programa vai nos ajudar a entender o fluxo de dados da empresa nesses 3 exemplos que você trouxe. RH tem um fluxo de dados, o setor do cliente propriamente dito e os parceiros de negócio. No mínimo, esses 3 itens. Em alguns casos, aparecerá até mais. Então, vejam que eu preciso conhecer o fluxo em cada um desses pontos e determinar, como tem uma advogada que trabalha comigo, que o Marcelo conhece, que é a doutora Vitória, ela fala, eu preciso ver o fluxo e colocar cadeados no fluxo, né? Porque é bem isso. Ao conhecer o fluxo, eu preciso dizer como eu vou protegê-los. E isso é muito importante. Então, com o ecossistema, isso já está acontecendo de muita discussão de aditivos, etc. Em alguns casos, as pessoas não compreendem exatamente as figuras da lei, né, os nomes, a nomenclatura, e esse trabalho tem sido feito com bastante acompanhamento. Então, não sei se o seu objetivo era esse, se você quer, de repente, colocar alguma coisa mais pontual aí da sua experiência, mas, para mim, seria isso que eu teria para te dizer. Não, muito legal, Luiz. Porque como a gente vive o dia a dia, esse negócio aí, uma variedade muito grande de clientes desse segmento, realmente, e infelizmente, muita gente, muita empresa, acha que estará 100% atendido à LGPD com ajustes de cláusulas, ajustes de documentos, enfim, muda meia dúzia de linhas ali de um documento e está 100% resolvida a questão da LGPD. Eu acho que você está trazendo o cenário que não é nem perto por aí. Né? Realmente, essa necessária visita será geral. A gente está tentando acompanhar aqui um ou outro detalhe, apontamento, questionamento no chat, e nos últimos 10 minutos finais a gente vai tentar aqui sinalizar uma ou outra indagação que é mais macro e também aí colocar contigo, Luiz, para de repente você poder nos esclarecer. Essa é uma grande preocupação que eu vejo do mercado como um todo, no sentido de que acredita que mexer ali alguns detalhes num documento, num papel, resolverá a vida. E a gente sabe que não é isso. Né? Tudo bem que o volume operacional de cada agência, de cada empresa, vai apitar, no sentido de quanto esta pessoa jurídica, essa PJ, tem que mexer ou não na sua casa. Eu acho que é bem por aí. E nessa linha, com esses comentários que você fez agora, eu acho que aí já deixa muito claro que a gente vai precisar agir em RH, vai agir num tratamento de clientes, vai agir, né, em um conjunto do relacionamento de parceiros e fornecedores, né, trazendo tudo isso para uma praticidade total. Será que você consegue descrever ou traduzir a relevância, a importância da criação do programa de integridade, né, que você denomina da LGPD, para trazer a conformidade da LGPD, fazendo uma consolidação de todas essas ações, junto a RH, junto a parceiros, junto a contratos, junto a fornecedores, pensando no negócio, porque aí é aquilo, né? Realmente, a peculiaridade do negócio, eu acho que manda muito também. Eu acho difícil, acho que as empresas têm que considerar isso. Pedir para, de repente, uma adaptação, uma conformidade à LGPD na área de viagens, na área de turismo, na área de agenciamento, para alguém que, de repente, só cuida da área de petróleo, eu acho que é exatamente a questão da tradução dos fluxos que pode complicar. Então, acho que esse detalhe as empresas precisam considerar bastante também. Então, Luiz, será que é possível fazer uma tradução dessa relevância da criação desse programa? Eu não sei nem se a gente já consegue emendar direto, porque seria uma próxima questão minha, né? Na real, como é que acontece esse tal programa, né, de integridade a título de implantação? Seria isso, a relevância mais essa implantação. Como é que faz para isso efetivamente acontecer? Bacana, vamos lá.
tentando separar esse assunto e organizar para o pessoal, né, ainda numa visão muito macro disso tudo, primeiro, é inevitável a criação de um programa. Seja maior ou menor, menos ou mais complexo, eu preciso criar um programa. E como você bem mencionou, o que se destacaria para isso? Eu tenho usado uma palavra que é cultura e, sequencialmente, engajamento. Porque não adianta nada eu comprar lá na prateleira do supermercado um contrato com LGPD e querer aplicar na minha empresa. Porque é preciso que exista alinhamento, afinamento. O programa tem que ter a cara da minha empresa, senão ele não vai funcionar. Então, quando as pessoas buscam soluções prontas, precisam tomar muito cuidado, porque elas não vão gerar o que é essencial no programa, que é a mudança de cultura. Os colaboradores precisam entender que aquilo é importante, que aquilo é arriscado e que aquilo é necessário. Então, eu preciso mudar a cultura e gerar o engajamento na criação desse programa. Por isso, repito, não pode ser algo que eu compre pronto e mude as regras do jogo sem falar com ninguém, sem que os funcionários estejam envolvidos. Então, a criação do programa de integridade precisa envolver os colaboradores, envolver as lideranças, dependendo do tamanho da empresa, de forma a trazer o assunto e as regras para as mãos de todo mundo. Como a gente costuma dizer, para o chão de fábrica, né? Precisa levar para a turma que opera os dados pessoais para eles entenderem esse problema. O segundo ponto, que eu acho relevante destacar e que as pessoas muitas vezes não entendem, é que a lei exige a criação de evidências documentais. Então, essas regras, essas políticas que ficam penduradas nesse guarda-chuva que é o programa, essas políticas têm que ser escritas, adequadas, adaptadas à minha realidade, à da minha empresa, escritas, e a gente sempre menciona evidenciadas. Então, eu tenho regras e eu cumpro com as regras. O que a lei trata de evidências é o seguinte: eu preciso saber quais dados pessoais eu coleto, eu preciso saber por que eu coleto esses dados pessoais, eu preciso saber de que maneira eu arquivo, eu preciso saber o que eu posso usar, o que eu não posso utilizar, o que eu posso compartilhar, o que eu não posso compartilhar, e tudo isso estará envolvido nesse programa, através de diversas políticas. Então, é muito importante que se entenda o seguinte: se o Poder Judiciário bater na porta de uma agência de turismo, ela vai dizer assim: olha, houve um uso indevido desse dado pessoal, confere. O que a empresa vai ter que fazer? Vai ter que ter um cabedal de documentos para dizer: eu tenho um programa, eu respeito, eu pedi autorização e eu tenho como provar isso. Porque não se esqueçam que na área trabalhista, RH e DP, e na área do consumidor, inverte-se o ônus da prova. Se você diz que você respeita o uso, você tem que provar que você respeita. Não basta dizer, eu respeito os dados pessoais. Não, você tem que provar. No Poder Judiciário, eu preciso fazer provas. E é isso que a lei trata como evidências da existência das regras e do tratamento adequado dos dados pessoais. Então, eu preciso documentar essa operação de modo que, se preciso for, eu consiga demonstrar a regularidade nas ações da minha agência. E para isso, obviamente, até para facilitar, né, a vida de todos, a intenção sempre é vestir o programa como uma luva. Como se a gente tirasse uma foto do fluxo de dados da empresa e construísse os cadeados específicos para aquela atividade. Porque em algumas agências, o fluxo de troca de dados de passageiros pode ser diferente da outra. Tem agência que não tem um software de gestão, tem agência que tem um software de gestão. Então, isso muda. Portanto, em primeiro lugar, para a criação de um programa de integridade, o que é mais importante são esses dois aspectos. Em primeiro lugar, cultura e engajamento. Segundo lugar, criação de regras e de evidências de que eu cumpro com essas regras. E é lógico, para cada cenário, nós teremos, né, um arcabouço aí diferente. A segunda parte da sua pergunta nos leva a refletir sobre como criar tudo isso. Então, basicamente, o que se faz? A gente estuda a legislação, que é uma legislação muito nova, tá certo? A gente estuda a legislação
extrai dela tudo o que é necessário e monta um projeto, um passo a passo para a criação desse programa. No nosso escritório, nós criamos esse passo a passo em 7 etapas. E eu já até me antecipo aqui para dizer que depois, no chat, eu vou compartilhar com todos um arquivo em que vocês poderão ter uma explicação bem conceitual, né, de tudo que a gente está conversando e ainda também desse passo a passo que segue o roteiro de implantação. Essas 7 etapas, como a gente tem dito, elas vão, né, da preparação da empresa, que é a primeira etapa, depois um diagnóstico, que é quando a gente tira uma foto dos fluxos de dados pessoais. A terceira etapa é uma análise, então a gente vai estudar aquilo que a gente encontrou. A quarta etapa é um planejamento, então eu preparei o terreno, tirei uma foto, fiz o diagnóstico, daí eu começo a organizar o programa daquela empresa. Depois que eu organizei, eu vou escrever as regras, a gente vai aprovar tudo, nós vamos partir já para as fases finais, que seria o treinamento, a implantação e depois o controle, para ver se está tudo funcionando. Então, esse jogo de 7 caminhos, vamos dizer assim, ele é necessário. E hoje em dia, até diante da pandemia, o que nós temos feito é um trabalho utilizando uma ponta de lança, um interlocutor na empresa. Esse camarada fica responsável por manter contato com a nossa equipe e a gente vai instruindo ele a fazer cada uma das etapas detalhadamente, gerando evidências escritas de cada uma das etapas por e-mail, fazendo reuniões virtuais quando é necessário, e estamos levando essas etapas todas para frente. A dúvida central, Marcelo, tem sido sempre assim, nossa, mas quanto tempo vai levar, né? Qual é o tempo, aquela coisa toda. A timeline, como o Marcelo gosta de chamar, e é necessária, depende muito mais do cliente do que do nosso escritório. Porque o nosso trabalho já está parametrizado. O que a gente vai fazer é jogar para o nosso cliente e ele vai aplicando essas ferramentas. O que a gente tem visto, pela experiência nossa, é que não dá para fazer uma coisa do dia para a noite, porque senão é mais fácil comprar na prateleira do supermercado. Senão, não gera engajamento, não gera cultura. Senão, as regras não serão adequadas à realidade do seu negócio. Por isso que a gente tem imaginado, a depender do tamanho, da complexidade e da velocidade que a empresa nos responde, algo que tem variado de 3 a 9 meses. Né? A maioria dos clientes ultrapassa esse período de 3 meses. E eu respondo facilmente qualquer pergunta sobre isso. É tudo muito novo, pessoal. A gente está entrando em assuntos, em procedimentos internos, que a gente já conhecia por outros motivos, mas quando a gente vai olhar o tema fluxo de dados pessoais, é muita novidade. Então não dá para sair fazendo em 24 horas, em 48 horas. E como a gente tem dito, comprar um pacote pronto manterá a existência dos riscos. E a gente acredita que não é a melhor saída. Lógico, uma agência pequena, que tenha, sei lá, 3 colaboradores, marido e mulher como sócios, como a gente sabe que às vezes acontece, talvez consiga fazer em 3 vezes. Tá? Mas isso vai depender do fluxo de trabalho de cada um de nós. Esse programa, né, a gente tem feito através de conferências virtuais, a gente tem feito através de troca de e-mails, a gente envia formulários, planilhas, etc., orienta o cliente, vai apoiando ele, vai nos dando as devolutivas, e a gente vai fechando porta a porta, etapa 1, etapa 2, etapa 3, até que a gente chegue ao seu final. Nós podemos comparar tudo isso, né, àquilo que seria mesmo uma auditoria. Só que a gente está fazendo isso à distância por tudo que a gente está vivenciando hoje, inclusive. Eu acho que é isso, Marcelo. Não sei se ficou claro para você. Não, sem dúvida, Luiz. É importante esse passo a passo. Pode ser que ele seja extremamente mais compacto, pode ser que ele seja extremamente mais operacional, por uma questão da demanda, envolvendo o volume das empresas. Sempre, eu me recordo aí do trabalho da equipe, sempre quando a gente tem um questionamento sobre o início, né, do projeto, a gente precisa entender
de quantas pessoas estão envolvidas junto àquele CNPJ, né? Quantas máquinas mesmo, né? Quantos instrumentos que acabam, de alguma forma, ajudando nesse vai e vem de dados, né? Eu acho que a gente consegue aqui, considerando o nosso time também, fui fazendo aqui uma pescaria aqui de um ou outro detalhe mais relevante. Por exemplo, eu não consegui aqui em tempo anotar o nome das pessoas, me desculpem todos, mas eu fui anotando os temas. Por exemplo, teve uma pessoa, quando você estava comentando sobre uma agência que indagou sobre a questão do WhatsApp versus computador, quando você falou olha, eu coleto tudo via WhatsApp, deleto lá, né? Mas sobra no computador. Então, resolva a minha vida? Na verdade, eu entendo que não, porque ele precisa resolver também a política de uso, obviamente, junto àquela máquina. É isso, né, Luiz? É isso. Entenda, você não está proibido de coletar nem de arquivar os dados no WhatsApp. O fato é que o WhatsApp gera um risco, né? E eu preciso controlar esse risco. Por isso que a sua empresa, a sua agência, né, quem fez essa pergunta, isso com certeza é uma dúvida geral também, por isso que sua agência precisa ter uma política para dizer, eu uso o WhatsApp, uso dessa forma, adoto essas medidas para não ter problema. Só que tem um detalhe que é muito importante. Muitas empresas têm usado o WhatsApp pessoal do colaborador. E daí isso também tem que constar na política, porque lá no contrato de trabalho dele vai ter que dizer, eu usarei meu WhatsApp pessoal para trocar dados pessoais dos clientes. Né? E, mas não dá para ter celular corporativo. Não é necessário, pessoal. O que eu preciso é ter regras. E a partir das regras, ter controles. Por exemplo, todo mês eu vou chamar o funcionário para cobrar dele que apague os dados do celular particular dele, compreenderam? Porque daí eu tenho certeza que aquilo não vai ficar arquivado. É essa a ideia. Então, não é proibido usar nenhum tipo de mecanismo, mas é necessário ter regras e controles para todos os mecanismos. E, obviamente, aonde tem mais riscos, eu tenho mais controles. É só isso. Legal. Não, perfeito, Luiz. Outra aqui que eu também sinalizei, uma agência e um volume muito grande isso hoje no Brasil, para não dizer no mundo, obviamente, com as suas respectivas classificações, mas no Brasil a gente tem hoje a figura do MEI, né? Microempreendedor individual, inúmeros agentes aí tomando a vida do negócio, né, de forma individual, né, dentro dessa classificação. E em sendo MEI, ele também tem que cumprir, você está ajudando aqui, né, Chacon? Sim, ele tem, porque a partir do momento que nós temos uma pessoa jurídica, dentro do seu volume, dentro da sua característica, obviamente ele também tem que se adaptar. Mais uma vez, vai se adaptar dentro do universo dele, ajustando as suas regras, ajustando os seus documentos pontuais, ele vai ter que fazer. Né? Dessa vez, e aí, Luiz, se eu não estiver equivocado, me parece que a gente realmente está diante de uma lei brasileira que é famosa, quer dizer, que a gente pode dizer de uma maneira muito forte que é uma lei que pega, né? Diferente daquelas todas que a gente vem e a gente tem dúvida, agora a gente está diante de uma lei que realmente pega, não é isso? Pega, você já respondeu para esse colega, realmente a MEI, qualquer pessoa jurídica deve se adequar, tá? A mudança vai ser na complexidade da adequação, como você já formulou. E eu tenho explicado para o pessoal, Marcelo, muitas reuniões que eu tenho feito com agências, inclusive, né? E você sabe disso, eu tenho explicado para eles o seguinte, sabe aquele problema de passagem aérea, atraso de voo, extravio de bagagem, que, de repente, o Brasil inteiro se viu refém desses processos na justiça? No setor de turismo isso é muito forte, a gente sabe. E na LGPD vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Porque não existem apenas as sanções administrativas da autoridade nacional. Se uma empresa, se uma agência usar indevidamente os dados de um cliente seu, ela responderá com uma ação indenizatória na Justiça Civil. Uma ação dessas, de dano material, dano moral, tal qual um extravio de bagagens, tal qual um atraso de voo. E vocês perceberam que hoje em dia esses assuntos se multiplicaram no Poder Judiciário rapidamente e se tornaram volumosas as ações que envolvem agências, operadoras, né, e etc. Então não há dúvida de que isso vai acontecer, o mercado está preparado, inclusive, para discutir tudo isso. Então é preciso o projeto para que essas defesas depois possam ser bem executadas. Legal, Luiz, eu vou te passar mais uma, mas antes também te ajudando aqui
no filtro, né? Uma outra agência perguntou sobre se o consentimento tem que ser algo que esteja lançado de maneira escrita, física, ou se pode ser digital. Óbvio que pode estar tudo dentro do mundo, né, Matrix, no mundo virtual, digitalizado. Obviamente, mais uma vez, cada uma dessas ferramentas disponibilizadas com as suas respectivas regras, né? Teve uma outra agência que perguntou a respeito da nuvem, se tudo isso pode ser colocado em nuvem. Obviamente que sim, mas a nuvem que você, porventura, utilizar vai te apresentar quais as regras de segurança que ela tem, portanto, qual é a regra do jogo dela e conformidade com a legislação. Uma outra, com relação ao tempo de mapeamento que você mencionou, de 3 a 9 meses, se isso seria a partir do mapeamento. Não, na verdade, o mapeamento faz parte do programa, né, e esses 3 a 9 meses, portanto, já englobaria a possibilidade de você ter aí a sua conformidade, o seu compliance junto à LGPD de uma maneira geral. Mas, Chacon, uma que eu acho que você pode, caminhando aqui para o nosso final aqui, mas tem uma que eu separei, que é uma dúvida interessante, porque a gente sabe do volume disso, conhecendo o negócio do agenciamento. Como é que eu sei que os meus parceiros estão adaptados, estão conforme, considerando que a lei aí menciona a questão da responsabilidade solidária, né? Qual é o alerta e cuidado? Uma coisa é a agência fazer tudo que ela tem que fazer, se preocupar com a boa-fé dela ali, ok. Mas e com todo mundo que ela se relaciona? Né? A gente vem recebendo junto aqui os nossos clientes o tanto de documentos que vem dos parceiros e dos fornecedores. Né? Eu acho legal, de repente, você fazer um ponto a respeito disso aí. Bacana. Vamos lá. O que vai acontecer durante esse programa é que, num determinado momento, a gente vai analisar o ecossistema da empresa e vai sugerir que sejam trocadas cartas, ofícios. Ó, você pode celebrar um aditivo comigo? Você segue a LGPD? Então, do programa, dessas 7 etapas, haverá um momento em que se dará o start de comunicação para os parceiros, pedindo que eles se adequem ou que eles se mostrem adequados. E, quando o caso, solicitando, inclusive, a celebração de um aditivo contratual. Só para dar uma pescada nas outras perguntas, compartilhamento na nuvem é compartilhamento. Eu preciso ter o consentimento do meu usuário que eu vou compartilhar, né? Só para a gente ter uma ideia do quanto isso pode impactar no nosso negócio. Então, o titular dos dados pessoais tem que ter ciência de que eu uso um sistema de compartilhamento de dados na nuvem, por exemplo. Tá? Não sei se era isso. Não, sim, perfeito, Luiz. Bem, todas as questões que, porventura, a gente não conseguir alcançar, né, acho que nós estaremos à disposição para ajudar. Indagaram, obviamente, Luiz, a respeito de valor, a respeito de o papel das entidades no sentido de fornecer isso. Eu acho que eu posso complementar com os seguintes detalhes, pessoal. Bem, a gente vem fazendo isso para muita gente já, natural, desde quando nós tivemos aí o enforcement, né, ou seja, a validade efetiva da lei desde setembro do ano passado. Foi natural que, sequencial, logo nos dias e semanas seguintes, nós tivéssemos aí uma procura a respeito do que fazer, desse o que fazer, né? Porque que se relaciona a dados pessoais, né? As agências já estavam cansadas de ouvir. Então, a gente começou realmente a colocar isso muito em prática. O sistema BAV, falando aqui de sistema BAV, é um sistema federado, ele alcança aí, na realidade, os 27 estados do Brasil. Eu já conversei pontualmente com o staff da entidade na possibilidade de ter aí, obviamente, qualquer tipo de tratamento diferenciado, parceria, de repente, para... né, ou mesmo N opções, porque vocês têm aí um mercado todo aberto com relação a isso. O grande conselho que a gente tem que dar tem a ver com aquele comentário que eu fiz com relação à proximidade do negócio. Porque meu receio e o meu alerta é você, de repente, imaginar que você vai ter uma conformidade com alguém que é lá da área de vigilância sanitária, que é lá da área de, como eu disse, de petróleo, enfim, a distância do conhecimento daquilo que você faz e como funciona, exatamente esse ponto é que vocês têm que ficar muito espertos, né, para pensar numa melhor eficácia. Não necessariamente é um bicho de 7 cabeças se nós voltarmos e nos pensarmos ali na figura daquele MEI que tem toda a operação,
na sua mão, né? O Chacon, ele sabe muito dos conceitos que tem na lei entre o controlador, o operador, aquele que é o DPO fora do Brasil, e aqui no Brasil é chamado de encarregado. Enfim, vai estar tudo controlado na mão de você, da sua mão, agente, no caso em que você é você e que você representa toda a empresa. Isso facilita a leitura de quem vai fazer isso para você, num sentido de entender a complexidade que vai estar envolvida. E, obviamente, que isso tem um reflexo com relação à própria precificação, quanto à prestação desse serviço, né? Eu, muito sinceramente, já ouvi no mercado situações que envolvem 4, 5 mil para uma adequação completa, assim como eu já ouvi 100, 120 mil. Agora, onde está a realidade dentro desse universo, né? Como o seu respectivo enquadramento se apresentará, porque isso é muito importante, né? Bem, mais uma vez, com relação às perguntas, né, a gente vai tentar consolidar com a ajuda do pessoal da base para poder, de alguma forma, voltar a todos vocês. Como o Chacon comentou, ele vai compartilhar aqui no chat para todos. É um link extremamente didático, já está aí no chat para vocês, né, que envolve todo esse mapeamento, esse passo a passo. Eu também estou disponibilizando os nossos 2 contatos aqui direto no escritório, embora eu atenda aí pontualmente, vocês sabem, todo o sistema BAD, né? Mas, às vezes, vocês têm aí uma curiosidade, uma dúvida, uma necessidade pontual, e a gente vai estar à disposição para ouvi-los, para tentar ajudar, para tentar, de alguma forma, fazer acontecer. Tá? Bom, eu acho que algum comentário final aí que você queira, tal, eu já vou até... Eu vou ter que fazer mais um dia, porque eu entrei exatamente às 10 aqui no online da BAB, e às 11 eu tenho uma assembleia ordinária eleitoral aqui de um outro cliente que eu vou ter que pular às 11, né? Então, Chacon, fica à vontade. Eu só queria, né, dizer que as perguntas, se a BAV puder fazer um filtro, a gente poderia até montar um formulário de respostas e depois compartilhar com os associados de uma maneira geral, como se fosse um texto de perguntas e respostas, tá? Eu compartilhei ali o anexo que o Marcelo comentou e que eu havia comentado no início. A única coisa que eu queria finalizar é dizer o seguinte: não fiquem tão preocupados. Não é um bicho de 7 cabeças. Essa preocupação é muito mais pela novidade e não pela complexidade. E a gente pode, assim como outros profissionais, podem te ajudar a colocar ordem na casa. Fiquem tranquilos, mas o único recado é: não dá para ficar parado. É preciso tomar alguma providência, tá certo? Costumo brincar com os clientes. Uma indenização por danos morais, dependendo do tamanho da sua agência, pode sair mais caro do que criar um programa de integridade. Acho que é isso. Obrigado, Luiz. Bem, eu também agradeço. A gente sempre fica à disposição. Os assuntos são N aqui, a gente está falando especificamente de LGPD. Eu vou conectar com a fala inicial da Jerusa, né, o papel aí da entidade, do associativismo, que aqui a gente está cuidando de um tema específico para vocês que estão aqui conosco nesse grupo, mas a verdade é que todo dia a gente está, de alguma forma, pensando e trabalhando para o agenciamento de uma maneira geral, né? Cada noite, cada virada de dia são novidades, são informações, não é papo para agora, para esse momento, mas as meninas, a Jerusa, a Priscila, a Adriana, que estão aqui nos auxiliando aqui no backstage hoje, sabem do que eu estou dizendo. É medida que envolve relação de consumo, é medida que envolve questões trabalhistas, porque para quem não viu, já está lotado na mídia aí, que hoje a gente tem 2 medidas provisórias que foram assinadas ontem e com uma pressão gigantesca do sistema básico para que isso, pelo amor de Deus, acontecesse, né? Considerando aí o segmento específico. São questões trabalhistas, são questões de economia, enfim, mas estamos aí para tentar ajudar e melhorar e pensar numa retomada boa e próxima para todo mundo. Obrigado, Jerusa, Priscila, se vocês quiserem algum comentário. Chacon, obrigado demais aí, mais uma vez, estamos sempre juntos aí. Contem conosco para o que for necessário e possível aí. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, Marcelo, agradeço. Doutor Luiz, agradeço. Pessoal, a gente vai encerrando aqui. Eu sei que tem muitas dúvidas, a gente vai tentar compilar essas dúvidas para mandar para vocês depois por e-mail, como o doutor Chacon falou, para a gente fazer um formulário e mandar essas dúvidas todas de uma vez para vocês. Espero que tenha sido proveitoso a todos.
Acho que a gente deu um importante passo para o conhecimento um conhecimento mais detalhado sobre a lei, né? A gente viu aí no chat que pediram um material da campanha do agenciamento. A Priscila está colocando o link aí para vocês poderem acessar todo o material da campanha e poder utilizar, tá? O nosso próximo seminário, Priscila, me ajuda, quando é? Dia 26 de maio, desafios do home office. A gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças e os impactos de trabalhar em home office no dia a dia das empresas. Então, acho legal vocês participarem também. Vamos seguir junto aí com as nossas capacitações. A gente tem uma pesquisa que a gente vai mandar por e-mail para todos vocês. Seria muito importante para a gente que vocês respondessem, para a gente continuar afinando aí os temas com as necessidades de todos, tá? Então, vocês vão receber por e-mail essa pesquisa, eu peço a todos que respondam. Obrigado, um bom dia a todos.